importante não é o que você fala, é por que você fala isso. Está lá no Evangelho, né? Aos omissos, aos indiferentes, esses eu os cuspirei pela boca. Porque é isso mesmo. A omissão nega a vida. A omissão nega a vida. Se o ato é errado, como você pode usar um subterfúgio para não ter a pena de um ato que foi comprovadamente errado? Te deixa mal te engano. Não, chama esperteza. No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao nosso bate-papo filosófico. E aqui nós temos umas perguntas aqui, João, que me parece que é bem do dia a dia, bem que a gente convive com elas, né? As perguntas, e aí a gente queria saber as respostas, né? Então está de acordo com o ambiente que nós somos maravilhoso, Olha, né? que maravilha, né? Aqui na cooperativa, Graças né? a Coisa linda, não? É isso aí. Que bom. Vamos lá então, João? Vamos. Vamos lá. A Qual que é o tema hoje? O tema, verdade. O tema intercorrências na individualidade. Interferências, perdão. Certo. Interferências na individualidade. E a primeira pergunta: por que as pessoas querem que a gente sempre faça o que elas querem? Interessante. Vamos pensar assim. Qual a necessidade de alguém tentar impor algo para o outro? Não é isso? Porque se querem, estão impondo algo, por que elas fazem isso? Então nós temos que começar a análise por esse ponto. Vamos pensar assim, se alguém tem a necessidade de impor algo para que o outro faça, primeiramente é porque ele não faz. E ele vai se satisfazer com a ação do outro. Mas alguém poderia... Por que isso? Por um motivo muito simples. É um processo de experiência. Ele exigindo do outro que o outro faça, ao fazer, aquilo poderá dar um resultado interessante, para que todos aprendam, e poderá ocorrer um resultado que não é agradável. E aí ele tem uma saída, não foi ele que fez, foi o outro. Ele quer aprender com a não necessidade que o outro tem daquela experiência. Isso, além de ser egoísmo, claro que é, mas além disso mostra a fragilidade do eu, que não tem existência própria. Então, é um perigo a submissão. Porque muitas vezes você se torna submisso a algo que você vai ter a resultante em você por ser uma proposição de outra pessoa. Para que isso? Então, aí nós entramos num ponto que seria importante. Se você perceber que alguém não tem condições de fazer aquilo, é uma situação muito diversa, muito diferente. Ele é incapaz de fazer aquilo. Então, a ajuda que ele está precisando é alguém que tenha coragem suficiente de fazer aquilo. E aí ele poderá aprender por imitação. Aí é um momento que tem que ter uma reflexão muito profunda sobre a necessidade desse ser naquela experiência. Porque às vezes é algo que para você não é difícil. Isso não vai acarretar dano nenhum para você. E você está ajudando ele nisso. Mas pode acontecer o contrário. Aquilo ali poderá gerar uma consequência grave para você. E aí você vai entrar no processo de sofrimento por algo que não é seu, é do outro. Isso é submissão. Então é uma característica que tem que ser analisada com profundidade. Tem que ter uma reflexão profunda sobre esse tipo de solicitação. Ô, João, e qual que é o peso de quem faz essa transferência, faz essa imposição? Que peso essa pessoa carrega com relação a essa transferência? A fragilidade, Tiago, se eu posso utilizar esse termo, essa fragilidade está naquilo que é a pessoa, aquilo que realmente ela é o eu da pessoa. O eu é frágil, é um eu ainda sem muitas resultantes. Então, ela não é que ela não queira fazer, esse é outro equívoco que não temos que ter bem claro dentro de nós. Não é que a pessoa não queira fazer, ela não é capaz de fazer. Ela não acredita nessa possibilidade, ela não se permite. Então esse nível de fragilidade
Ele tem que ser bem analisado. Se nós fizermos uma análise ainda mais profunda dentro desse primeiro conceito colocado, por que certas pessoas se utilizam de artifícios enganosos em cima de outras pessoas? Porque essas pessoas reconhecem talvez no outro um momento difícil da vida, onde a pessoa está passando um ponto de grande fragilidade e ela se utiliza da fragilidade do outro para impor, de forma não muito consciente, o que ela quer. As pessoas caem. As pessoas caem. É igual aqueles que dão soluções imediatas para tudo sem nenhum esforço, né? Que é o grande equívoco. Eu não queria usar esse termo, mas isso é dotado de uma maldade terrível. Por exemplo, você vê por aí o tempo inteiro ocorrer. Algo acontece na vida da pessoa que ela não tem a resposta do porquê está ocorrendo. Ela não enxerga dentro daquilo que está ocorrendo algo que ela vai aprender, que vai ser bom para ela. Não, ela enxerga aquilo como uma crueldade contra ela. E nesse instante em que ela está admitindo uma crueldade contra ela, ela quer uma solução imediata para o fato. E vê sempre como uma ameaça? Ela enxerga como ameaça. Isso, porque o arquétipo do medo está muito presente. E esse é o arquétipo usado dentro da fragilidade do outro. Por isso que eu chamo de maldade mesmo, em certos pontos até crueldade. Porque às vezes quem está aplicando isso tem plena consciência disso. Mas vamos lá. Então, nesse instante que a pessoa está frágil e algo está sendo colocado que ela sente a impossibilidade dela de realizar aquilo, ela quer procurar uma solução de qualquer forma. E aí cai nos engodos que existem na vida. Tem pessoas que se propõem a resolver aquilo por processos que são imaginados por ela ou ditos por ela, talvez ela nem acredite nisso, e ela vende a solução de uma forma barata. Eu disse vende. Então vai lá, não, é que tem um espírito ruim dentro de você e nós vamos tirar. Eu vou ler aqui a tua numerologia da sorte, porque você não sei o quê. Olha, eu não teria um termo assim, talvez preciso, para classificar esse nível de ignorância. O universo tem leis universais que são fabulosas, são incomensuráveis a nível de potência. Uma delas, a lei da não interferência. Você imagina se nós tivéssemos o poder de interferir na vida dos outros? Que loucura ia virar? Porque nós somos egoístas, não é? E nessa hora eu vou querer sempre uma solução que me agrade e não estou atento se vai desagradar os demais. Esse mundo viria, né? Esse universo inteiro, não é esse planeta não, o universo viria uma confusão. Ia virar uma bagunça danada. Uma bagunça generalizada. Olha a harmonia do universo, então essa lei não é permitida. Então, essas pessoas se utilizam dessas, vou chamar de táticas, né, para não machucar muito, né? Eu uso essas táticas enganosas para poder vender uma solução inexistente, sem esforço para o outro. Eu acho isso uma crueldade total. Seria muito mais interessante você mostrar para o outro que ele é capaz. Ele é capaz de resolver. Você tem que gerar esperança nele. Mostrar que ele é igual a todos. O Criador ama a todos igualmente. Ele tem o poder, mas ele precisa se permitir. Ele não pode deixar que esse arquétipo do medo o comande pela vida, entrando em processo de submissão. Não vai aprender a pescar nunca. Não, e vira uma interferência na vida. Vou dar um exemplo assim, talvez, muito raso. Tem gente que está ali uma escada, ele não passa de baixo, porque disseram para ele se passar de baixo, o azar, não sei o quê. Pessoal, outros falam, não vai ali porque tem um espírito ruim. Eu sei, aqui tem um monte de espírito aqui, né? Tem uns que têm bondade, outros não têm, mas não precisa ficar procurando. Tem um filósofo que dizia que nós temos dentro de nós dois seres, né? O anjinho e o diabinho, né? Isso desde a época do Walt Disney, né? Quando ele tinha o grilo falante, lembra disso? Ele tinha o anjinho e o capetinha. Aí quando ele ia fazer errado, era o capetinha motivando, ele faz que é muito bom. E o anjinho não faz isso de jeito nenhum. Ou seja, olha a consciência comparativa. Ele retratou o processo comparativo através de uma figura, a genialidade, né? Para mostrar para a gente. Então nós temos o virtuoso e o não virtuoso, a presença e a ausência dentro de cada um de nós. É exatamente a convicção que elimina esse medo que nos
leva a ter a coragem de falar, não, por esse caminho eu não vou porque eu sei onde vai dar. Vai gerar sofrimento em mim, todo mundo, não quer isso para mim. Esse nível de discernimento, ele carregou antes o se permitir a isso. Você ter a coragem de saber que aquilo é só uma experiência. Seja ela agradável ou desagradável, seja dificultosa ou facilitada, não estou entrando nesse mérito, mas sempre uma experiência nos ajuda a aprender. Sempre. O que não ensina aprendizado algum é a omissão. Né? Está lá no Evangelho, né? Aos omissos, aos indiferentes, esses eu os cuspirei pela boca. Porque é isso mesmo. A omissão nega a vida. A omissão nega a vida. Porque tudo na vida tem que ter esforço. É a energia do esforço que permite essa integração de conhecimento e nos eleva. Nega a natureza. Né? Isso, esforço, trabalho, movimento, energia, isso chama vida. É isso que chama vida. Então, fugir do esforço, fugir do se permitir a um processo, é negar a vida. São aqueles que, como dizem, vivem mortos. Não tem vida. Então eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Tiago? É bem robusta a explicação, meu João. Muito bonito. E eu acho que aqui a segunda questão, a segunda pergunta, né, ela já entra na sequência da pressão que a gente recebe, né? Qual seria a maior pressão sobre a gente? Da sociedade, do meio que a gente vive, da casa, de forma geral, né? Em forma geral, da sociedade, em princípio. Entendi. Eu acho que nós já falamos aqui em outros bate-papos nossos sobre o que a gente chama de mente comum, né? Mente comum. Ou uns chamam de mente coletiva, mesma coisa. O que seria? Seriam conceitos que são enraizados em algumas pessoas ou em determinadas populações, onde aquilo se torna natural, quando nem comum é. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Uma criancinha pequena nasceu, o primeiro meio que ela vai conviver é com pai, mãe, os avós, os tios, os primos, não é isso não? É a convivência dela. Ou seja, é o círculo mais próximo dela, que convive com ela no dia a dia. Então, aquilo que esse meio começa a colocar para a criança, começa a ser uma direção que é dada para as atitudes futuras dela na vida. Ou não é? Verdade. Isso é fortíssimo. Você vê pessoas hoje com determinados complexos ou outros processos psicológicos. Se você analisar com profundeza, indo na profundidade do fato, você vai descobrir que houve um processo durante a tenra infância que levou essa criança a sentir aquilo e marcar dentro dela aquilo. Um exemplo, imagina pais que são violentos. Essa criança pequena vê o pai agredindo a mãe, aí depois o pai agredindo o filho, a mãe agredindo o filho. Ou seja, ela começa a se colocar numa posição onde o arquétipo do medo cresce muito dentro dela. Qualquer coisa que ela fizer fora daquilo que eles falaram, ela vai ter um corretivo. Não é verdade, não? E esse corretivo gerou dentro dela o medo. Se eu não fizer, me acontece isso. Ou se eu fizer, me acontece isso. Olha como a coisa é. Daí ela cresce mais um pouco, vai para a escola, onde encontra um outro meio que vai gerar essas pressões também em cima do ser. Aí o que acontece? Esse ser cresce, num determinado dia, ele tem que se colocar, digamos, ele está num grupo que estão fazendo uma proposição para fazer determinada coisa, e ele tem que se colocar. E ele não se coloca. Ele fica esperando qual é a decisão do pessoal para ele tomar a dele. Por quê? Está gravado nele que se ele for contrário à decisão, eles irão fazer algo contra ele e ele vai sofrer. E ele recua. Ele perde a existência própria. Isso, com o passar do tempo, com maturidade de vida, ele conseguirá consertar até sozinho. Talvez sem a ajuda clínica de um psiquiatra ou de um psicólogo. Talvez ele consiga. Se ele tiver consciência do fato. Se ele começar a entender, fala, puxa, meu pai mandava, quando eu era pequeno, escovar o dente, mas isso foi legal. Porque eu ficava com a boca limpa,
eu tinha um gosto, um paladar gostoso. Aqueles dias que eu fiquei sem escovar dente, um mau cheiro danado, me sentia com boca e tal. Ele descobriu que foi bom. Mas ele pega uma outra coisa, mas aquilo que eles me mandavam fazer só me gerava sofrimento. Aí ele começa a perceber como que foi essa indução, que era do meio mais próximo dele. Ele fala, nunca mais vou fazer isso que eles me mandavam fazer. Porque agora ele já tem consciência, se ele não fizer, eles não vão fazer nada contra ele. Porque é um outro tempo, é um outro espaço. Aí ele viu que ele se posicionou, não ocorreu nada, ele conseguiu se manter convicto naquilo, ele começa a aplicar em outras coisas, que talvez a escola, o meio social, o meio de trabalho também puseram nele. Ele começa a dominar aquilo. Ele vai saindo da submissão, começa a ter existência própria e ele começa agora a entender o ponto de plenitude de vida. Porque agora ocorre o que ele decide, não o que os outros decidem por ele. Ele deixa de ser escravo de uma sociedade, de um meio. E talvez essa individualidade, Tiago, talvez seja o ponto mais importante que essa humanidade de hoje devia percorrer. Buscar a individualidade. E saber que não é fazer o que eu quero. Não, é muito maior do que isso, porque aí não há dever. Fazer o que eu quero leva à libertinagem. É o que eu devo, né? É fazer o que eu devo. Exatamente. Chegar em um conceito de dever é algo que é inerente com a individualidade. Dever. Puxa vida, eu farei isso porque é bom para mim e para todos. Eu não farei aquilo porque não é bom nem para mim nem para ninguém. Então eu não faço. Nem para quem está impondo, né? Isso. E às vezes esse que está impondo, ele só está fazendo isso porque ele também, alguém impôs a ele isso. Ele é só um reflexo. Ele é um espelho. Ele está entregando o que ele recebeu. Como ele não teve coragem de resolver, ele transfere para o outro. Para ver se o outro resolve. Porque resolvendo o caso do outro, o dele está resolvido. Mas não é assim. É de cada um. Eu tenho que resolver meu ponto, você o teu, ele o dele, ele, cada um o seu. Então, quais são os meios de influência? Eu diria para você, só todos. Ali perto do círculo familiar, perto do teu ambiente social, teu ambiente de trabalho e perto de uma comunidade inteira. Tudo tende a impor algo para você. E ao impor e você aceitar, você perdeu a existência própria. Você tem que analisar. Analisar. Até se me permite fazer uma colocação que eu acho que cabe nesse momento. Alguém poderia dizer, e o conselho? Eu não posso aconselhar alguém? Claro que pode, desde que ele peça. Mas se ele não pedir, não há aconselhamento. Porque eu estou tentando impor a minha verdade. Mais uma imposição, né? Mais uma imposição. Agora, quando você, por exemplo, pede um conselho para alguém sobre um ato que você desconhece o efeito. Ao ele colocar aquilo que ele acha que deve, que é o aconselhamento dele, não é para você seguir, mas é mais um elemento para você refletir aquilo. Né? Você não é algo para seguir, para ser analisado e profundamente. Aí você analisa e fala, poxa, ele tem uma certa razão. Porque isso daqui poderá ocasionar aquilo, o outro, e tem uma certa razão. Poxa, aí não é mais que você está se autoimpondo, não. Você refletiu. Você se permitiu porque na tua razão atual, aquilo carrega sabedoria. Ou ele deu um conselho, você fala, você está louco fazer isso. É a consequência disso. Então não é porque é dado um conselho que ele é sábio. Nem sempre cabe, né? Nem sempre cabe. Às vezes o interesse do outro é exatamente esse. Talvez por um processo de transferência interna, não sei. Ele quer que você viva um processo difícil. Ele te aconselha você a fazer o processo. Às vezes dá até certo, viu, Tiago? Porque se houver muita dificuldade, quem aprende é você, não é ele. Talvez. Talvez. Ô, João, a terceira pergunta, eu acho que já você colocou bastante coisa dela aqui. A pessoa pergunta assim, e com isso que foi dito, né, até agora, por exemplo, que a gente estava falando sobre as pressões, né, externas, o que ocorre com a gente como indivíduo? Eu acho que foi isso que ele quer dizer. Isso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse quesito aí. O que acontece conosco? Sempre depende daquilo que nós nos permitimos.
Se houver uma imposição externa, nós temos que analisar o porquê. Primeiro, sempre o porquê dessa imposição. Eu aprendi com um grande amigo. Ele disse assim: importante não é o que você fala, é por que você fala isso. Então vamos voltar um degrau atrás. Se algo foi imposto para mim, eu tenho que analisar, porque tem coisas na mente coletiva que já carregam uma certa sabedoria. Não é porque é mente coletiva ou mente comum que seja tudo ruim. Isso não é verdade. Tem coisas boas. Por exemplo, diz aí na lei dos homens, você deve ser honesto. Como que a lei fala? Não está escrito na lei, você deve ser honesto. Não, a lei fala ao contrário. Se você não for honesto, vai acontecer isso, isso e aquilo com você. Ou seja, pega dentro da dualidade e gera o comparativo. Então, não é que eles estão impondo para você ser honesto. Eles estão mostrando o efeito de não ser honesto, qual será, que vai ser desagradável. Então, muitas vezes a pessoa escolhe, não é a honestidade pela honestidade, mas escolhe a honestidade para não sofrer as penas. A consequência da não honestidade. Dá para entender isso? Então, isso vale para tudo na vida. O que ocorre em mim depende do meu grau de análise, meu grau de discernimento em cada fato. Não é porque impõe que é ruim ou bom. Não é porque não impõe que é bom ou ruim. Não. Porque muitas vezes, não havendo freios humanos, o ser humano não vendo consequência desastrosa a nível de sofrimento, ele não analisa se aquele processo carrega bondade, se aquele processo carrega altruísmo. Não. Ele faz porque não tem conta. São o que usa aí o meio jurídico, os desvios da lei, né? Mas a lei diz que ela não citou nada, citou disso, daquilo, mas aqui no meinho não citou nada, é o escape da lei. Ou seja, é a irregularidade porque não é prevista na regularidade. Isso é de uma imbecilidade que não tem tamanho. Não precisaria existir lei nenhuma. Se ele entendesse o dever, a responsabilidade, ele não precisaria disso. Então só existe porque ainda nós nos permitimos a sair fora do caminho ou esses ajeitos, né? Ajeitos de palavras. Uma vez eu lembro de um caso, de uma notícia que nós fomos conversar lá na academia. Alguém tinha feito uma arte na vida, foi julgado, condenado e tal. Aí o outro disse, mas aqui, pela lei, nesse ponto aqui, ele não pode ser julgado por causa desse ponto aqui da lei. Aí o outro fez a pergunta, mas para aí, isso modificou o ato que ele fez? Não. O que ele fez foi errado? Claro que foi. Olha onde nós vamos. A gente sabe que o ato é errado. Né, para os juristas aí que presentes sabem o que eu estou dizendo. Se o ato é errado, como você pode usar um subterfúgio para não ter a pena de um ato que foi comprovadamente errado? Isso deixa mal te engano. Não, chama esperteza. E a esperteza não é carregada de sabedoria. A esperteza, eu não vou usar o termo maquiavélico, porque Maquiavel que descobriu essas artes na maioria das vezes, né? Naqueles diálogos de Montesquieu com Maquiavel. Não, essa esperteza é para mostrar que eles querem provar que o errado é possível sem fazer ou sem haver conta. Era isso que eu ia perguntar, João. Mas a conta existe, o fardo ele vai ter que carregar esse O ato não foi praticado? Qual que é a medida que ele impôs? Não foi essa? Tem uma frase no Evangelho maravilhosa, não tem? Com a medida que medires, essa medida você será imposta. Então não adianta a lei da vantagem, né? Que ela tem vantagem no sentido de não esforço até um certo ponto. Aí chega um ponto que a gente não sabe qual é, quem sabe a lei universal, né? E também não sei o como, nem o quando, nem o como. Mas eu sei que vai chegar um momento em que essa conta que eu impus para o meio vai ser cobrada de mim. Como? Não sei, porque eu não sou a lei da justiça. Só sei que ela é justa. E é até interessante aqueles que não acreditam nessa lei, porque nessa própria vida você é muito prepotente no que eu vou dizer agora, mas muito prepotente. Não haverá um caso de um ser que não comece nessa vida um processo de reconhecimento que tudo aquilo que ele fez, ele não devia ter feito.
seja no momentinho final, quando o filminho passa da vida dele. Ele vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? O que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz da minha vida? Porque vem o dia que você não tem mais aonde escapar, que não é mais cérebro, não tem justificativa, não tem forjação. Tem aquela frase, né? Sempre o homem, ele não quer fazer aquilo que ele não quer. Mas ele arruma um jeitinho de fazer o que ele quer. É nesse jeitinho de fazer o que quer que vem a conta. Então, cada um vai se portar de uma forma. Como isso ocorrerá? Não sei. O que eu posso afirmar, de forma até prepotente, é que ocorrerá. Por isso que olhe cada um para dentro da gente, certo? Não importa se a minha sabedoria é pequena, a do outro é maior, não importa. É a razão que eu consigo tirar dentro do que eu tenho, porque ninguém dá o que não tem. Se eu tenho lá meia dúzia de elementos que me dão um nível de consciência, eu tenho que usá-los todos. Porque mesmo que eu não carregue sabedoria, dentro do que eu tenho é o máximo. É o máximo. E o outro é o máximo dele. O universo não vai ler se o máximo do outro é melhor que o meu. Não. Ele quer saber até onde eu fui com aquilo que me foi dado. Até onde eu atingi uma razão dentro daquilo que eu já sei, que está integrado dentro de mim. Então vocês notam que o comparativo que a gente costuma usar é aqui na dualidade. No absoluto não tem comparativo. No absoluto é. Então aquilo que é máximo para mim é um absoluto. O máximo ser um absoluto, mesmo que dentro do plano. Nós não seremos medidos por comparativos de absolutos, porque todos são absolutos, dentro de um mesmo plano. É o que cabe a cada um com base naquilo que ele é. Eu acho que não sei se eu consegui responder, mas não deu um caminho aí para andar por aí e pensar um pouco nisso. Porque eu penso nisso. Cuidar da sementinha que vai plantar, né? Isso. Vamos escolher uma semente bonita aí, né? Vamos escolher uma maçã para não dar abacaxi. Ô João, e aí, o que a gente pode fazer para evitar essas pressões? Para ser um pouco mais... Aí é gostoso. Livre, eu diria. Né? Essa pergunta é bonita, é sempre gostosa. Olha que legal. Não seria justo se não dependesse da gente mesmo. Né? Porque eu dependo do outro, como que eu vou resolver? Não, depende de mim. Chega a pressão, não chega? De todo lado, e em todo mundo o tempo inteiro. Você tem que, primeiro, simples, analisa aquela pressão. Vê se aquilo, qual o objetivo daquilo, por que está sendo pressionado por aquela pessoa, por aquela sociedade, por aquilo, e veja se aquilo vai ser bom para você e para os outros. E aí, olha que troço gostoso até de falar. Você poderá dizer sim, poderá dizer não. Até foneticamente tem a mesma grandeza, o mesmo potencial fonético. Sim e não. E aí perguntarem, por que sim? Por que sim? Porque dentro daquilo que eu discerni é coerente. E por que não? Não, porque isso aqui não é coerente só por isso. Não tem que justificar, não tem que explicar, não tem que fazer nada. Não tem que criticar o outro, nem elogiar você. Simplesmente sim ou não. Isso mostra a tua individualidade. Poxa, mas todo mundo vai. Como todo mundo, se eu não vou? Olha que simples que é. E por que você não quer ir? Porque eu não quero. Simplesmente por isso. Porque se eu quisesse, eu iria. Tá fácil. Né? Não é fácil? Às vezes eu vejo, até eu brinco lá na academia com os meninos, né? Aquela história, aniversário de um amigo e tal. Aí no outro dia eu chego, meu irmão, desculpa, rapaz, ontem eu queria ir no teu aniversário. Aí eu pergunto, falo, é mal educado mesmo. Ô amigo, peraí, se você queria ir, por que você não foi? Se você não foi, é porque não era prioridade para você, então você não queria ir. Conte isso pro teu amigo, mas não minta. Aí eu sou deselegante. Deselegante, nesse caso, é sinônimo de mentira, de não verdade. Vocês entendem que é ter existência própria? Ó, eu não fui porque aconteceu isso e isso que aconteceu é prioridade para mim. Por isso que eu não fui. É verdadeiro. Esse você pode confiar, está na reta. Esse não brinca. Isso tem como verdade aquilo que ocorreu. Respeita a verdade. Isso. Esse tem um respeito absoluto à verdade. O outro não. O outro é o que chamou de politicamente correto,
que é o politicamente correto? O hipócrita. É o que quer agradar todo mundo, contando aquilo que não é verdade. Para uns ele promete uma coisa, para outro... É um fato que é comum hoje em dia, né? É comum. Agora, politicamente correto, não. Se é politicamente, já não pode ser correto. Não há essa possibilidade, né? Não há essa possibilidade. Bom, João, a gente falou de conselhos, né? Para que serve o conselho, fazer uma análise e não seguir cegamente, Isso. né? Mas tem pessoas, João, que não querem ser ajudadas. O que a gente faz? Tem uma frase que me lembra agora, uma frase do Evangelho, né? Na história, né, dos apóstolos, são duas fases, né? Preparação dos 82 apóstolos, né? Tem a fase dos 12, que é posterior, e a fase dos 70, que são os primeiros apóstolos. Cristo os prepara e disse, pelo menos, o que diz o Evangelho. Pelo menos no Evangelho que eu tenho. Está escrito assim: agora ide e pregai. Levai apenas uma única túnica, um par de sandálias e nenhum alforje. Aqueles para guardar pedrinhas, né? Nenhum alforje. E ao chegarem em uma casa, se não se permitirem ouvi-los, vire as costas, bata as sandálias, deixe o pó, pegue a sua paz e vá pregar aonde te ouvem. Eu gostaria de seguir o Evangelho nesse momento. É eu virar as costas, porque senão você vai jogar pérola a porcos. E você estará impondo algo que não cabe a eles. Não cabe, simplesmente não cabe a eles. E eles têm o direito de aceitar ou não, é o livre-arbítrio deles. Mas deve sim a mensagem de ser aqueles que estão, assim, afoitos para ouvir. Entendeu? Então, acho que esse ponto, aqueles que não querem ouvir, é um direito deles. Eu viro as costas. Mas não é chamar de inimigo, não é brigar com ele, não é nada disso, pessoal. É compreendê-los, que a eles ainda não tem dentro deles essa necessidade. São eles ainda, que eu diria, rarefeitos em vontade. Você vai deixar de amá-los por causa disso? Claro que não. Mas eles não gostam de você, e que diferença faz? O meu amor não depende deles, ninguém dá o que não tem. Você está querendo que ele dê algo que ele ainda não tem. O equívoco está em você e não nele. Ele está no fundo da caverna ainda. Virar as costas, como está lá no Evangelho, é um ato de tamanha grandeza e de tamanha dificuldade, porque para mim virar as costas eu tenho que dar exemplo de uma conduta melhor, eu chegaria a dizer exemplar. Mas para mim ter uma conduta exemplar, olha o tamanho do vigiar que eu tenho que aplicar em mim mesmo. É uma loucura. Então, vocês veem que até ao virar as costas, quem tem que ter ação é você, não é ele. É você que tem que dar o exemplo para ele, para um dia ele olhar e falar, nossa, mas o caminho dele é bonito. Ele vai admirar e vai te seguir. A única forma foi ter o exemplo. Você percebeu que ele foi só um instrumento para mim mudar? Essa seria a verdadeira ajuda. Não? Essa é a ajuda verdadeira. É mostrar o caminho, pessoal. Não é impor. Não é criticar. E pior, eles entram em processo comparativo. Mas ele, olha a atitude dele, é um ser que não vale nada. Eu falo, olha, até para não discordar muito de você, diga pelo menos ele não vale nada ainda. Um dia ele valerá muito. Quando? Quando ele se permitir a esse que para você é o valor. Nós estamos, pessoal. Não confunda o estar com o ser. Nós somos uma coisa e estamos de uma outra forma. Hoje nós estamos inconscientes ainda, mas um dia não seremos mais inconscientes. E essa leizinha é tão linda, é tão pura, que ela vale para todos sem exceção. Então não tem ninguém maior que ninguém. Ninguém menor que ninguém. Você pode ter pessoas que tenham mais e outros tenham menos. O quê? Conhecimento, discernimento, sabedoria. Porque isso é processo evolutivo. Mas por ter mais, não a faça melhor e nem pior. Entenderam isso? Isso é pelo menos o meu entendimento claro que está no Evangelho. Que Cristo fez isso. Ele não veio negar as profecias. Ele veio dar cumprimento. E como ele cumpriu as profecias? Usando uma única palavra, manda a todos.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a base cristã. Enquanto outros pregavam freios humanos, outros pregavam guerras, lutas, mudanças, ele pregou amor, só. Só amor. Ele chega ao ponto, né? Eu gosto dessa parte do evangelho porque ela me mexe muito comigo. Ele chega ao ponto de, na cruz, naquele momento final, ainda ele pede para o Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Ele está falando de quem? De mim, de você, de todos nós. A gente faz arte, às vezes inconscientemente. Agora a misericórdia, as leis são tão misericordiosas. Não são as leis, né? Misericordioso é o criador das leis, né? É tanta misericórdia que ele sabe que no meu grau de consciência, isso que eu estou fazendo cabia. E sabe que um dia eu vou mudar. E ao mudar, eu vou estar num grau de consciência onde isso eu não farei mais. Olha que troço interessante. Eu não farei mais. E por não fazer mais, eu mudei. E se eu mudei, é tudo isso que o universo queria ouvir e ver de mim. A minha mudança. Eu acho que é por aí, Thiago. Acho que é por aí. E essa foi a última, João. Acho que a gente hoje encerrou com essa sequência. É um tema complicado, não, Thiago? Porque foram para um tema hoje complicado. Porque é o tema que nos leva a um trabalho pessoal e íntimo dentro de cada um. É algo que eu não consigo transferir. Porque é um trabalho dentro de mim. Eu descobrir se vale a pena ou não mudar. Se o meu processo vida ele está gerando só felicidade em mim e no meio, gerando conflito nas pessoas, que é para elas também entrarem nessa razão, ou por uma outra razão qualquer. Só depende de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim e descobrir quais os pontos que eu quero mudar e por que eu quero mudar nesses pontos. É esse que é o caminho, né? Esse é o caminho. Quem dá essa prioridade é cada um de nós. Eu agradeço um papo pessoal. É uma conversa bem de ordem pessoal. A gente que agradece. Eu, pelo menos, só gratidão, João. E que é isso. Vamos agradecer quem nos deu essa oportunidade, né? A esse sim, a esse gratidão eterna. Amém. É isso daí. Bom, pessoal, finalizamos mais um episódio, né, do nosso bate-papo nesse pedaço de paraíso, né? E se vocês nos acompanharam até aqui e até hoje, não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com todo mundo. E nós aqui, né, da Academia Filosófica Cristã, agradecemos a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado.